Deus colocou esta palavra no meu coração e eu vou ler na versão King James, talvez seja um pouco diferente da versão que nós temos revista e corrigida do nosso telão, mas é uma tradução que eu gosto muito. E como eu sei que eu congrego em uma igreja relevante, eu quero ler um texto que nós conseguimos fazer uma aplicação muito boa, né? E eu gostaria nesta noite de convidar você a dizer que nós somos uma igreja relevante. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Somos uma igreja relevante. Mais uma vez. Somos uma igreja relevante. Se nós somos uma igreja relevante, algumas coisas precisam acontecer no nosso meio. E algumas destas coisas que precisam acontecer, nós vamos ver no texto que nós vamos ler agora. Se você achou, diz um amém bem forte. Amém. Diz-nos assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado. Nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre as quais sois também vós, os chamados de Jesus Cristo. Amém? Eu gosto muito de ler os ensinamentos do apóstolo Paulo, irmão Eliseu. E hoje à tarde ainda, conversando com alguns obreiros que entendem a profundidade dos ensinamentos de Paulo, eu pude entender um pouco melhor esse relacionamento nosso, igreja, com o Espírito Santo de Deus. E para que eu possa passar, eu gostaria que você me desse a sua atenção nesta noite. Que as crianças me dessem a sua atenção, os adolescentes da mesma forma, e todos nós pudéssemos entender a mensagem do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Quando nós lemos esses versículos, algumas perguntas elas começam a ser respondidas dentro da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu esses versículos para responder algumas perguntas à igreja de Roma. Ele está respondendo uma pergunta que trazia um questionamento muito grande a esta igreja. E que pergunta é esta? E esta pergunta era feita pelos membros daquela igreja, irmão Ezequiel, quando eles perguntavam o que é o Evangelho. O que o Evangelho pode produzir na minha vida? E qual é o relacionamento deste Evangelho comigo? Ou o que este Evangelho pode produzir na minha vida? O que este Evangelho pode produzir no meu caráter? O que este Evangelho pode produzir no meu ser como homem? O que este Evangelho pode mudar na minha vida? É um Evangelho que me traz a esta igreja, aonde eu assento neste banco confortável. Tenha certeza, você não veio aqui por um acaso do destino, você veio aqui guiado pelo Espírito Santo do Senhor, assim como eu, porque Ele quer trabalhar alguma coisa na minha vida e também quer trabalhar alguma coisa na tua vida. Sempre que nós viemos à casa do Senhor, nós viemos na perspectiva de que o Evangelho
ele possa mudar alguma coisa na minha vida. O Evangelho, ele foi derramado sobre a vida dos homens para mudar a nossa vida, para mudar a nossa liturgia, para mudar a nossa adoração. E tenha certeza, esta noite o Espírito Santo de Deus está aqui. E quando o Espírito Santo de Deus está em um lugar, algumas coisas começam a acontecer. E é justamente isto que esse grande líder da igreja primitiva, esse grande escritor que escreveu as suas epístolas, tentando ensinar e diagnosticar os problemas nas igrejas e curar os membros das mesmas, ele escreve mostrando algumas coisas importantes, e eu quero destacar algumas com vocês nesta noite. Primeiro, eu gostaria que você entendesse ao que o apóstolo Paulo estava se referindo. Ele estava se referindo, em primeiro lugar, quem ele era. E quando ele começa a escrever esta carta, ele não escreve dizendo quais são as suas credenciais. Ele não está dizendo qual é a sua formação. Ele não está dizendo quem ele, aonde ele havia estudado, aos pés de quem ele havia aprendido. Ele não está dizendo quem são os seus obreiros, quem são os seus pastores, quantos obreiros ele já consagrou nas igrejas. Não, ele está dizendo àquela igreja que toda a bagagem que ele tinha, que todo o conhecimento de Deus que ele tinha naquele momento, fazia ele tomar na sua mão aquela pena, escrevendo naquele papel, dizendo: eu continuo sendo servo, eu continuo sendo alguém que senta-se no porão de um navio, que está remando para algum lugar que não conhece, que não sabe aonde vai chegar, mas eu sinto que a minha vida, o apóstolo Paulo está dizendo isso, continua sendo guiada pelo Espírito Santo do Senhor. É quando você olha para frente, você não enxerga a saída. É quando você olha para trás, você não enxerga a saída. Para os lados também não. Mas o Espírito Santo de Deus guia os homens de Deus. E ele guia a vida desse homem a escrever isso. E quando ele diz que é servo, ele está usando um termo chamado doulos no original do grego. E esse termo é o termo do servo escravo. Alguém que não tem direito à escolha. Alguém que não tem direito à opinião. Alguém que não tem direito a fazer as coisas do jeito que ele queria. Mas ele estava dizendo que isso tudo estava acontecendo na sua vida, porque a vida dele estava sujeita à vontade do Espírito Santo do Senhor. Eu gostaria que nesta noite você deixasse o Espírito Santo de Deus começar a gotejar sobre a sua vida. Qual é a vontade dele para você? O que ele gostaria, o que ele quer que você faça no seu reino, na sua igreja, na obra que ele confiou nas suas mãos. Quando eu olho uma igreja com tantas pessoas como temos aqui nesta noite, eu fico imaginando quantos talentos que estão sentados nesses bancos, quantos recursos humanos que poderiam estar fazendo alguma coisa a mais para o Senhor, que não estão fazendo, estão esperando talvez alguma coisa acontecer, estão esperando talvez ser chamados simplesmente pelo pastor, simplesmente pelo líder. Mas eu gostaria que você deixasse nesta noite esta palavra que o apóstolo Paulo ensina à sua igreja, a palavra que nos coloca sensíveis ao Espírito Santo do Senhor. Seja sensível ao Espírito Santo do Senhor. E quando ele diz que ele é um escravo, ele não está falando de uma forma de alguém que está sendo humilhado.
Ele não está dizendo da forma de alguém que estava querendo parecer humilde. Ele não estava querendo mostrar para alguém que ele era alguém que ele não era. O apóstolo Paulo estava escrevendo a uma igreja que conhecia ele, porque foi nesta cidade, na cidade de Roma, que ele funde uma igreja, que ele planta uma igreja, que ele vai preso por causa desta igreja, e ele passa alguns anos, irmão Adair, dentro da prisão, mas lá dentro desta prisão, ele começa a instruir homens na palavra do Senhor. Ele dizia àqueles homens: nós estamos presos aqui nesse lugar, há algemas sobre as nossas mãos, há algumas cortinas de ferro que nos impedem de sair, mas a nossa alma, ela está livre na presença do Senhor, e aonde nós adorar o nome dEle, a sua presença vai ser derramada sobre nós. Nós não vamos ficar aqui dentro desta prisão, nós vamos ser libertos, porque o Espírito Santo de Deus tem uma obra muito grande com cada um de nós. E o apóstolo Paulo sai daquele lugar, ele é tirado dali pelo poder do Espírito Santo, uma ação miraculosa de Deus. Alguns obreiros que ele ganha naquele lugar, que ele ensina naquele lugar, que ele orienta naquele lugar, saem juntamente com ele e começam a desbravar todo o mundo antigo da sua época, porque eles tinham uma certeza: nada pode parar um homem, uma mulher que tem uma chamada para adorar o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nesta noite, não é a doença, não é o perigo da cidade que nós vivemos, não é a falta de recurso. Escute, há muitas pessoas desempregadas, há muitas pessoas dizendo: pastor, ore por mim porque eu perdi o meu emprego. Mas não é a falta de emprego que vai impedir eu e você de adorar o nome do Senhor. As portas vão se abrir, o nome do Senhor será glorificado na tua vida, e você vai ter condições de adorar Ele em todos os sentidos da tua vida, amém? Nós olhamos esse termo, a qual ele emprega na sua escritura, dizendo: eu prefiro ser servo. Agora, todavia, entretanto, eu sou um servo, que eu represento aqui uma autoridade. Eu represento aqui alguém que é muito importante, alguém que tem todo o poder nas suas mãos. E eu vou lhe contar uma história. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma: porque eu me encontrei com Jesus Cristo, eu olhei para Ele, caí da minha montaria, e a minha vida começa a mudar. Sabe por que que ainda tem muitas pessoas que não provaram na sua vida uma transformação? É porque não tiveram um encontro poderoso com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida tem uma transformação. Diga comigo: transformação. E o apóstolo Paulo está falando aqui nesta transformação. E ele passa escrevendo, dizendo: eu era um homem de autoridade. Eu era um homem que mandava. Eu era um homem proeminente da lei judaica. Eu tinha cartas para prender, para soltar. Eu consentia na morte de quem eu queria ou de quem eu desejava. Mas quando eu me encontrei com Jesus, a minha vida passou a ter um sentido diferente. Eu percebi que este poder, ele foi transformado na minha vida pela autoridade do Espírito Santo do Senhor. Esta autoridade me fez entender algumas coisas. Entre elas, me fez entender a origem do Evangelho. Me fez entender que Evangelho não é um lugar de fama. Me fez entender que Evangelho é um lugar de renúncia. Me fez entender que Evangelho é quando eu abro mão da minha vida pessoal para viver o projeto de Deus na minha vida.
É quando eu abro mão das coisas humanas, eu abro mão de fazer outras coisas para fazer aquilo que o Evangelho deseja que eu faça. E aqui ele explica o que ele entende sobre o Evangelho, porque ele descobre, através do Espírito Santo do Senhor, a origem do Evangelho. Tem pessoas que falam que o Evangelho é algo que nasceu com os homens. Tem pessoas que dizem que o Evangelho começou com o apóstolo Pedro, principalmente aquelas pessoas que são oriundas da Igreja Católica. Eles entendem que o Evangelho começa com Pedro, porque Pedro, ele é o sucessor legítimo, de Jesus Cristo, e começam a entender que o Evangelho passa a ser inserido no contexto através desse personagem. Mas o apóstolo Paulo, ele descreve que o Evangelho, esse Evangelho poderoso, esse Evangelho que traz uma convicção importante na nossa vida, não é algo produzido pelos homens, mais piedosos que sejam, mais amorosos que sejam, mais carismáticos que sejam. O Evangelho, ele foi produzido na cruz. O Evangelho é produzido no momento de dor, Magda. Ele não é produzido no momento de alegria. O Evangelho não é produzido no momento onde os discípulos estão reunidos e eles estão comendo um peixe assado nas pedras com o mestre. E o mestre diz: hoje, comendo este peixe, Natan, nós vamos fundar o Evangelho. O Evangelho, ele nasce na cruz. Ele nasce quando Jesus está com seus braços abertos naquele lugar. E ele começa a olhar a miséria do seu povo. E quando eu falo miséria, eu não estou falando só no sentido financeiro, eu estou falando no sentido espiritual, eu estou falando no sentido de viver uma distância de Deus, ou viver um distanciamento do desejo de Deus para a nossa vida. É muito mais do que vir à igreja. O Evangelho é quando nos convence, quando nada é mais importante na minha vida do que viver o Evangelho de Jesus. É quando o Espírito Santo domina o meu ser, ele domina a minha mente, ele domina o meu coração, ele domina a minha vida, e tudo o que eu quero, tudo o que eu penso, tudo o que eu faço é para louvar o nome do Senhor. Aonde eu estou, se eu estou num lugar de luz, eu louvo o nome dele, mas se eu estou num lugar de trevas, eu vou continuar louvando o nome dele. Se eu estou num lugar onde as pessoas me contemplam, eu vou adorar o nome dele, mas se eu estiver num quarto fechado, a minha vida continua sendo um lugar de adoração ao nome do Senhor. O Evangelho produz na nossa vida esse sentimento, um sentimento de adoração que nós trazemos ao Senhor, não por aquilo que Ele faz na nossa vida, até porque se fôssemos adorar a Deus só por aquilo que Ele faz, irmão Josué, talvez nós iríamos nos frustrar e adorar tão pouco, porque nós, como seres humanos, nós desejamos tantas coisas e queremos que Deus alcance nós de tantas maneiras, mas nós não podemos adorar a Deus por aquilo que contenta a nossa vida humana. Nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele faz todos os dias. Quando nós levantamos pela manhã e nós podemos nos olhar no espelho, nós podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque a sua mão está estendida sobre a minha vida. Irmão, o Espírito Santo de Deus está aí, então levanta a tua mão nesta noite, expressa uma palavra a Ele dizendo: Senhor, enche a minha vida neste lugar. É isto que o Evangelho produz em nós: vontade de estar perto de Deus. E quando Jesus está ali naquele lugar, um lugar de tristeza, um lugar de amargura, um lugar de humilhação, um lugar aonde o homem Jesus, ele foi humilhado de todas as formas.
Mas ele olhou para mim, eu tenho certeza, irmã Edivânia, ele olhou para nós e ele disse: eles vão precisar da minha graça sobre a vida deles. Eles não vão conseguir sozinho, irmã Odete. Eles não vão conseguir sozinho, irmão Jeremias. Eles vão precisar da minha graça sobre a vida deles. E quando a minha graça for derramada sobre eles, eles vão experimentar algumas coisas que eles ainda não experimentaram na sua vida. Eles vão se tornar homens corajosos, mulheres corajosas, mas não é uma coragem para brigar uns com os outros, não é uma coragem para disputar posições uns com os outros, é uma coragem de anunciar o meu amor aonde eles estiverem, a graça e o poder de Deus que está na sua vida. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. Não é um poder para dividir, não é um poder para fracionar, é um poder para somar e glorificar o nome do Senhor. Aonde você estiver, se você estiver caminhando em uma rua, se você estiver sentado no banco de uma universidade, se você estiver operando a máquina no seu local de trabalho, ali naquele lugar é o nosso campo missionário, é ali que nós precisamos anunciar que o Evangelho de Cristo, ele transformou a nossa vida, e nós não somos mais os mesmos homens, porque agora Cristo vive em nós, e quando Cristo vive em nós, as nossas atitudes precisam ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Não podemos viver uma vida do mesmo jeito. Eu não posso viver um evangelho estagnado todos os dias, porque quando Cristo expira na cruz, diz a Bíblia que houve trevas, que eles tiram o corpo do mestre, as mulheres colocam o corpo dele num túmulo. Após 3 dias elas voltam ali correndo, e quando elas chegam ali, Lucas 24 vai registrar isso, elas vão entrar porque a pedra está removida, e quando elas chegam naquele lugar, há um ser angelical dizendo a elas: não procure mais entre os mortos aquele a quem Deus já ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. A essência deste poder, ele se dá pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele conserta algumas coisas que talvez quando ele estava vivo ele não conseguiu realizar. Pedro havia negado a ele, estava lá na beira do mar. Talvez Pedro estava pensando: eu vou tomar as minhas redes, eu vou voltar a pescar, porque eu neguei o mestre, eu disse que eu não conhecia ele, eu disse que eu não sabia quem ele era, eu disse que eu não andava com ele, mas ele não vai mais me aceitar de volta. E quando Pedro está lá naquele lugar, pensando que tudo estava perdido, o mestre ressuscitado, irmã Margarete, vai aonde ele está, e ele olha nos olhos do seu amigo, porque quem é amigo, quem vive este evangelho na sua vida, consegue olhar nos olhos, consegue dizer: eu te amo. Jesus vai lá onde está Pedro, ele olha nos olhos desse querido amigo e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama? E aí um Pedro que estava lá na beira daquele mar, já tinha pegado as suas redes de volta. Pedro talvez pensa na sua cabeça: como eu vou dizer que eu amo, se ele conhece, ele sabe o que eu fiz? Como eu vou olhar nos olhos de Jesus e vou dizer para ele que eu amo, que tudo que eu quero é estar perto de Jesus?
Aí Jesus olha nos olhos do seu amigo e diz: Pedro, você tem capacidade de morrer por mim hoje? Aí eu fico pensando, Natan, quando Pedro ouviu esta palavra de Jesus, o que passa na cabeça desse discípulo do mestre? E ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo de uma forma muito especial, tu sabe que o meu desejo é ter um relacionamento contigo. Aí Jesus se reconcilia com o seu amigo, Jesus abençoa o seu amigo, e ele lembra que ele tinha mais alguns discípulos com ele dentro de uma casa, irmão Rubem, com medo, trancados, esperando Jesus ressuscitar dos mortos. Tem pessoas que vêm à igreja esperando alguma coisa. Eu quero te dizer, ele já ressuscitou. Ele está aqui nesta noite para abençoar a minha e a tua vida. De repente ele entra onde estão os discípulos. Ele olha nos olhos dos seus discípulos, porque esses discípulos não eram homens qualquer, eram homens que Jesus havia ensinado. E ele entra ali naquele lugar, e ele mostra as suas feridas, as feridas que ele foi ferido, e ele fica ainda aproximadamente 40 dias com os seus discípulos, ensinando, pregando, testificando, reúne eles próximo ao cenáculo. Ele passa as últimas instruções do seu ministério na terra, e a Bíblia diz que ele ascende ao céu, e quando ele está subindo ao céu, ele diz aos seus discípulos, com uma multidão de 500 pessoas: fiquem aonde vocês estão, porque eu vou derramar, eu vou descer sobre vós o meu Espírito Santo, e esse Espírito Santo será o seu consolador. Irmão, você não vai chorar sozinho hoje, você não vai sair triste daqui sozinho. O Espírito Santo, ele já está sendo derramado sobre a igreja para consolar as nossas vidas. Mas fique no seu lugar, espere, pode demorar uns dias, mas ele vai descer. E quando ele descer, esses homens que sentem medo, esses homens que às vezes se trancam dentro de casa sem saber o que vão fazer, vocês vão ver o que vai acontecer nesta cidade. O meu poder será derramado. Quantos estão esperando algo de Deus nesta noite? Eles estão esperando, só que demora. E eu vou perguntar, se alguém gosta de esperar nesta noite. Quem gosta de esperar, levanta a mão. Só o Carlinho levantou a mão, né, Carlinho? Nós não gostamos de esperar. E quando eles estão esperando no cenáculo, começam a vir algumas coisas na cabeça destes homens e destas mulheres. A Bíblia é bem clara quando começa a dizer, irmão Tiago, que eles lembram do que eles tinham para fazer. E eles vão se retirando do lugar aonde eles estavam. Eles vão deixando o lugar que Jesus havia pedido que eles ficassem. Quando Jesus subiu ao céu, havia quase 500. E 10 dias depois, havia 120 pessoas esperando. E de repente, aqueles que estavam esperando, porque quem espera, escute o que eu vou dizer, porque quem espera, e espera no Senhor, ele não recebe qualquer coisa, ele recebe o melhor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que eles esperaram sobre a perspectiva da palavra de Jesus. E eles começaram a ver as pessoas se retirando, mas eles olhavam um para os outros e diziam: o mestre falou que o Espírito Santo de Deus vai descer, não vai embora. E de repente, 10 dias depois, eles olharam a multidão, havia diminuído gradativamente. De repente eles começam a ouvir um barulho que eles ainda não tinham ouvido.
um barulho que eles ainda não tinham percebido aos seus ouvidos, e eles começam a ter a sua atenção chamada. Era a perspectiva daquilo que eles estavam esperando, e eles começam a ver e começam a ouvir, descendo sobre a vida deles, o Espírito Santo do Senhor. E quando o Espírito Santo do Senhor desce naquele lugar aonde eles estão, talvez eles olhavam para a vida dos seus irmãos, e eles começavam a ouvir eles falando em outro idioma, um idioma que eles não tinham estudado, um idioma que eles não tinham pesquisado, mas o Espírito Santo de Deus toma a vida daqueles homens, e eles se levantam de uma maneira sobrenatural, porque o Evangelho nos coloca numa posição sobrenatural. Nós vencemos não é no mundo natural, nós não vencemos simplesmente no mundo humano, nós vencemos no mundo sobrenatural. É quando o teu joelho se dobra, é quando a tua oração sobe, é quando o teu clamor chega diante do trono do Pai, e você diz: Deus, desce sobre nós o teu Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja de Jesus, e você nesta noite é a igreja dele, que vai receber o seu Espírito Santo para vencer os seus obstáculos em o nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você, porque a hora já avançou. Eu quero orar por você que precisa que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, ele vem para trazer mudança. Ele vem para trazer transformação. Mas ele não vai transformar simplesmente o teu exterior. Ele vai transformar o teu interior. E ele vai fazer você viver algumas experiências que você ainda não viveu. Eu gostaria que o grupo louvasse a Deus com uma canção bem suave. Enquanto eu convido a vir à frente aqui o irmão Márcio Tramontim. Vamos estar orando por ele que perdeu a sua irmã de uma doença. Vamos estar orando por libertação. Ricardo Gonçalves, Mauro, Eliane de Moura. Vamos estar orando por Lúcia, que é a mãe do irmão Edson. Vamos estar orando por todos os nossos irmãos que precisam das nossas orações. Mas hoje eu quero orar, em especial, pelos irmãos que estão desempregados, pelos irmãos que estão passando um momento de aperto financeiro. Há muitos pedidos de oração para que Deus abra portas de emprego, e nós estamos todos os dias já orando para que Deus faça uma obra na sua igreja, para que Deus faça uma obra no nosso meio. Há mais alguém que precisa de uma oração? Eu quero que você deixe o seu lugar, eu quero que você venha aqui à frente do altar. Os nossos irmãos que estão nos visitando, as nossas irmãs, os obreiros vão descer aqui à frente, vão estar colocando as suas mãos sobre cada um de vocês, e eu tenho certeza que Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Venham bem à frente do altar, bem à frente, bem à frente do altar. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deixa os irmãos ir bem à frente do altar. teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo Você que ficou nos seus planos, feche seus olhos. com tudo que sou, sempre Vamos levantar um clamor de intercessão.
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. A igreja estenda as suas mãos para cá. Nós vamos estar orando, crendo no milagre de Deus sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Pai, esta é uma noite muito especial, Senhor, que Tu concedeu a cada um de nós a estar na Tua casa. Nós precisamos tanto do auxílio do Teu Espírito Santo. Nós precisamos tanto, Senhor, da direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos, Pai, que Tu nos tome a cada dia pela Tua mão. Que Tu nos guies, Senhor, mostrando qual é a melhor direção. Por isso, nesta noite, Senhor, eu quero abençoar o Teu povo. Abençoar os Teus filhos que estão aqui. Eles que vieram à frente do altar, Senhor. Eles precisam do agir sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre a vida deles. Eles precisam de um toque transformador da Tua mão poderosa. Senhor Jesus, eu não posso tocar na alma de ninguém. Eu não posso tocar, Senhor, no coração de ninguém. Eu não posso tocar, Senhor, lá na divisa das juntas e medulas. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo nesta noite, Ele pode tocar. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que precisam deste renovo. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que precisam deste encontro. Senhor querido, eu sei que Tu está proporcionando a cada um de nós este encontro poderoso com o Teu Espírito Santo, para nos ensinar o que é o Evangelho, para nos ensinar, Senhor, qual é a razão do Evangelho na nossa vida, para nos ensinar qual é a essência do Evangelho, Senhor, para nós. E nós entendemos, Pai, e nós entendemos que este Evangelho, ele precisa ser acompanhado pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, a nossa oração nesta noite é que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada querido irmão, de cada querida irmã, das famílias que estão à frente do Teu altar, e comece a soprar o vento poderoso, assim como foi no dia de Pentecostes, que eles ouviram, viram e receberam, Pai, nesta noite. Nós possamos ouvir, nós possamos ver, nós possamos receber algo da Tua presença. Eu quero orar, meu Deus, por todos aqueles irmãos que estão clamando por uma porta de emprego. Eu não vou orar só por um emprego, eu quero orar nesta noite, Senhor, para as melhores portas, as melhores vagas de emprego desta cidade venham para a mão dos crentes da nossa igreja, porque eles são fiéis, Senhor. Eles Te adoram no meio da tribulação, eles Te adoram no meio do caos, eles Te adoram, Senhor, no meio da angústia. Eles estão na Tua casa oferecendo adoração. Abre as portas de emprego, vai, Senhor, e torna a Tua igreja cada dia mais próspera. Derruba, Senhor, todo gigante que se levanta contra a Tua obra. Assim nós oramos